A sexta-feira chegou, seja bem-vindo ao TVU Jornal e vamos aos destaques. Manifestação. Moradores de rua estiveram hoje em frente à Secretaria de Direitos Humanos e querem mais moradia e trabalho. Prepare o bolso. Os postos de combustíveis do país já receberam das distribuidoras o repasse no aumento do PIS e COFINS nos preços, informou hoje o presidente do Sincopetro. Congresso Internacional de Educação. Professores tiveram 40 minicursos sobre diversos temas. Hoje à tarde tem palestra sobre competências socioemocionais e também a apresentação do grupo Ciência em Show, que promete falar de ciência de uma maneira bem diferente. E começaram os trabalhos de recapeamento nas ruas de Votuporanga. O início do trabalho atrasou uma semana por conta de uma máquina quebrada. E tem futebol nos comentários de Josiano. É a partir de agora no TVU Jornal. Olá, boa tarde. Moradores de rua estiveram hoje em frente à Secretaria de Direitos Humanos de Votuporanga. Eles pedem mais moradia e trabalho. Votuporanga possui hoje, segundo a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, 80 moradores de rua cadastrados pelo poder público. O município oferece apoio como assistência médica, internação para dependentes de álcool e drogas, além do programa Votuporanga em Ação, que oferece oportunidade de trabalho. A cidade conta ainda com uma entidade chamada Mão Amiga que acolhe essas pessoas. Mas os moradores de rua não estão satisfeitos. Eles dizem que precisam de mais atenção. Cerca de 20 moradores de rua vieram aqui de frente à Secretaria de Direitos Humanos pedir maior apoio do poder público. Eles reivindicam principalmente emprego e moradia. O presidente da comunidade Mão Amiga disse que a situação está difícil para essas pessoas e, por isso, pedem providências. Nós precisamos mais de apoio, da prefeitura, porque nós não temos nada lá. Nós faz 4 anos que nós estamos lutando com a casa e nós não temos a atenção da prefeitura, De acordo com o secretário de Direitos Humanos, a prefeitura vem dando todo o apoio possível. Eles reivindicam verbas públicas da prefeitura, mas infelizmente eles não têm a documentação necessária para que isso possa ser feito. E com isso o poder público não pode fazer destinações de verba para a instituição se ela não é cadastrada nos conselhos existentes no município. A questão da moradia, lá é um prédio alugado, fornecido pela prefeitura para abrigar a comunidade Mão Amiga. Então, o poder público vem fazendo mais essa parte para auxiliar a comunidade. E sobre emprego, todos os moradores que se têm interesse, eles fazem um cadastro na Secretaria de Direitos Humanos para que posteriormente, assim que surgirem novas vagas, nós encaminhamos para o mercado de trabalho. E o prefeito João Dado também falou sobre a manifestação de hoje de manhã. Nosso governo tem cuidado muito bem dos moradores de rua. Nós tivemos só esse ano 40 internações dessas pessoas que estavam praticamente abandonadas à própria sorte, só no ano de 2017. No caso específico do programa Votuporanga em Ação, nós temos hoje diversos moradores de rua, ex-moradores de rua que estão participando do Votuporanga em Ação. Eu não compreendo o protesto porque isso não acontecia outrora. Anteriormente não havia esse tipo de proteção social que nós estamos concedendo. Eu soube que é um protesto de uma determinada entidade que nós estamos analisando a situação, inclusive jurídica dessa entidade. Ela está ocupando um imóvel que é alugado pela prefeitura e nós precisamos, portanto, certificá-la para que tudo fique dentro da legislação e para que tudo seja feito de maneira legal, protegendo esses moradores para que eles tenham perenidade naquela situação de poderem ali permanecer. Eu estou sabendo agora que existiria uma cozinheira que eventualmente não está no Votuporanga em Ação. Uma cozinheira dessa entidade Mão Amiga. Mas com certeza nós vamos fazer essa análise e não precisaria sequer ser feito, pelo que eu soube,
um movimento com cartazes e tudo mais. Isso me parece alguma coisa articulada, não real, porque em termos reais o nosso governo, como nunca antes, está atendendo todos os moradores de rua. Para terem uma noção, nós temos hoje mais 40 vagas no Votuporanga em Ação, que foram criadas pelo nosso governo. Então, não há compreensão de minha parte que não tivesse atendimento aos moradores de rua. Pelo contrário, eles estão, sim, sendo atendidos. No dia de hoje, inclusive, nós temos aqui um periódico da nossa cidade, o Jornal Cidade, falando mais de 40 internações só nesse ano. Então, veja, eu queria, assim, dizer ao povo da nossa terra, nosso governo tem feito tudo o que é possível para atender. A entidade Mão Amiga, apenas para que se compreenda do que estamos falando, foi uma das entidades que recebeu o kit lá do Fundafresp, uma entidade que eu criei em 1995. Esse kit é fogão, forno, panela de pressão de 22 litros, uma bombona para manter gelado o produto. E outrora, no passado, eu fui alguém que realizou benfeitorias lá na Mão Amiga, por conhecer uma situação sem ser prefeito, sem ser nada. Então, eles sabem que eu sou um parceiro deles. Sempre fui como pessoa física, agora como prefeito, você ainda mais. E ontem à tarde foi bem movimentada lá na cidade universitária. É que os mais de 1.200 professores da região que estão participando do Congresso Internacional de Educação tiveram 40 minicursos sobre diversos temas e bem interessantes. Cantando e ensinando, essa é a proposta desse minicurso. E que tal uma brinquedoteca na escola? Essa brinquedoteca ela pode ser vista de diversas formas, dentro de um parque de diversão, dentro da sala de aula, ela pode se remodelar. Então a importância é que eles entendam o quanto é fundamental explorar esse brincar, essa criatividade da criança, através também do faz de conta. Afinal, tornar a escola cada vez mais atrativa e o conteúdo bem interessante estão entre os desafios da educação de hoje. Por isso, os professores precisam encontrar alternativas interessantes. Então, que tal levar a brincadeira para dentro da sala de aula? A escola tem que promover o resgate de brincadeiras e promover uma educação lúdica para que a criança seja mais ativa. Mas a brincadeira, ela favorece uma série de aspectos, né? Cognitivos, psicológicos, não só questões físicas, né? Acho que o brincar é próprio da educação da fase infantil e a gente tem que valorizar isso bastante. Todas essas atividades, além de outras que estão sendo desenvolvidas por aqui, ajudam na construção do conhecimento, que é a proposta do Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista. O congresso segue até essa sexta-feira. Cerca de 1.200 profissionais da educação do Noroeste Paulista participam de uma programação bem intensa. É a vez de trocar o lugar e sentar onde sempre o aluno está, para aprimorar ainda mais o conhecimento. A gente vê a teoria em alguns comentários, algumas questões de leituras mesmo, depois a gente vem para cá, para as oficinas, para vivenciar essa prática realmente. Nós estamos aqui para aprimorar os conhecimentos que nós já temos e também ter novas oportunidades de conhecer técnicas diferentes para que nós possamos aplicar em sala de aula ou na escola onde nós trabalhamos. E hoje de manhã também teve minicursos. À tarde tem palestra sobre competências socioemocionais e também a apresentação do grupo Ciência em Show, que promete falar de ciência de uma maneira bem divertida. E atenção motoristas, né? Foi liberado aí o estacionamento na região central de Votuporanga, ali em volta da Catedral, mas tem os horários certos. A regulamentação do estacionamento de veículos do interior da Praça da Catedral, no centro da cidade, vai garantir a segurança de pedestres que passam pelo local. A medida faz parte do Plano de Mobilidade Urbana, que é garantida por uma lei federal. Esse plano de mobilidade urbana é exatamente para isso, para prevenir a cidade, para não ter problemas muito mais sérios ainda de trânsito e tráfego lá no futuro.
A partir de agora, o estacionamento na praça será permitido apenas em alguns horários. Os permitidos é depois das 18 horas, todos os dias à noite, portanto, e depois das 14 horas no sábado e no domingo livre. Agentes de trânsito vão permanecer aqui na praça nos próximos dias para orientar os motoristas sobre essa nova medida e também em quais horários o estacionamento dentro da praça será permitido. Além disso, placas foram instaladas para orientar os motoristas. A placa é regulamentadora, está claro, bem simples e claro nelas, e as pessoas entenderão ao verificar quando pode e quando não pode. E prepare o bolso. Os postos de combustíveis do país já receberam das distribuidoras o repasse do aumento do PIS e COFINS nos preços, informou hoje o presidente do Sincopetro, José Alberto Gouveia. O aumento foi anunciado ontem pelo governo. A alíquota do PIS e COFINS ficou mais alta para a gasolina, o etanol e o diesel. No caso da gasolina, a tributação mais que dobrou, passando de 0,38 para 0,79 por litro. Se a alta for repassada na íntegra para o consumidor, o litro da gasolina deverá ficar 0,41 centavos mais caro em todo o país, né? Alguém duvida que será repassado? E agora as notícias da região noroeste paulista nesta sexta-feira. É o Região em 1 minuto. A Justiça determinou a construção da terceira faixa na rodovia Washington Luiz, no trecho que passa por São José do Rio Preto e vai até Mirassol. Um dos principais motivos é o movimento intenso de veículos que aumentou muito nos últimos anos. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo pediu novos estudos e tudo está sendo avaliado. E mais de 3 mil metros de redes e 113 quilos de peixes foram apreendidos no Rio Paraná, em Ilha Solteira e Castilho, pela Polícia Ambiental. A apreensão foi feita depois de várias denúncias de que pescadores estariam praticando pesca predatória no local. Durante a fiscalização, elas foram autuadas em 3 mil por usarem redes e transportarem pescados de forma irregular. Os peixes apreendidos foram doados. E ainda falando do tiroteio que aconteceu em Rio Preto no último sábado, um suspeito já foi encontrado e levado para a Delegacia de Investigações Gerais. A polícia divulgou apenas os nomes e as fotos de todos os foragidos que estão sendo procurados em todo o estado após a Justiça decretar a prisão preventiva deles. Dos 5 criminosos suspeitos de terem participado do assalto, 4 foram identificados pela polícia e 1 ainda está foragido. O guarda municipal baleado passou ontem por uma cirurgia no braço, mas passa bem. E a agente, que também foi baleada, está internada em um quarto no hospital de base e também já está se recuperando. E essas foram as notícias da nossa região dessa sexta-feira. Para você, um ótimo fim de semana e até mais! E começaram os trabalhos de recapeamento nas ruas de Votuporanga. O início da obra atrasou uma semana por conta de uma máquina quebrada. Depois de um pequeno atraso por parte da empresa contratada, o trabalho de recapeamento teve início na cidade. A primeira rua a ganhar o novo asfalto é Eduardo Regiane, que fica no bairro São João. De acordo com a Secretaria de Obras de Votuporanga, serão contemplados 8 bairros, totalizando 30 quarteirões. O investimento é de cerca de R$ 495 mil, com recursos do governo federal através de emenda parlamentar e também da prefeitura. Hoje pela manhã, funcionários da empresa iniciaram o trabalho de limpeza. O secretário de Obras esteve no local acompanhando os trabalhos. O trabalho começou, vamos iniciar aqui na rua Minas Gerais, e com a Eduardo Regiane aqui no bairro São João. Depois a gente vai dar sequência lá na rua Ivaí, né? Depois vamos para a rua Mato Grosso. O secretário informou que numa segunda etapa, outros bairros serão beneficiados. Foi as ruas mais danificadas da nossa cidade, entendeu? Os bairros que foram contemplados, que nem eu disse, é o bairro São João, a rua Ivaí, a rua Mato Grosso e depois vamos descer lá no Pouso Bom, né? E de um lado ali das Paineiras. A população está satisfeita com esse trabalho. E está prejudicando, né, esses buracos, né? Então eu estou achando bom. Para nós vai ser uma boa, né? Porque tá muito buraco e agora para nós aqui tá uma beleza. Tá bom demais. E a Unifev abriu um processo seletivo que vai contratar um professor para o curso de agronomia. É necessário ser graduado na área em um curso superior reconhecido pelo MEC e ter pós-graduação.
em qualquer área. Os interessados têm até o dia 24 de julho para se inscrever pelo site unifev.edu.br. Quanto vale a sua opinião? Um grupo de empresas resolveu pagar entre R$50 e R$550 para ouvir as críticas de consumidores comuns. São os clientes ocultos, capazes de avaliar o atendimento e a qualidade do serviço. Afinal, é aquele ditado, né? O freguês sempre tem razão. Todo mundo gosta de ser bem atendido, não é mesmo? Mas nem sempre o atendimento é do jeito que a gente espera. Quando sou bem atendido, eu elogio. Quando sou mal atendido, eu reclamo. Nós, enquanto consumidores, avaliamos constantemente a qualidade dos produtos e serviços. Acontece que a nossa opinião nem sempre é ouvida ou faz qualquer diferença. Para preencher essa lacuna e ajudar a melhorar a qualidade dos mais diversos atendimentos, é que existem os clientes ocultos. Eles andam por aí sem ser identificados. Estão em todos os tipos de estabelecimentos. São contratados por empresas que querem saber como anda o serviço prestado pelos próprios funcionários. Dora é um desses profissionais. Ela vai até o estabelecimento e se passa por uma cliente comum, mas depois vem a avaliação. Tem lugar que eu não volto mais, mesmo se a comida for sensacional, se você é mal atendida. Então acho que o serviço é o primeiro. Há 6 anos, ela é cliente oculto. O trabalho funciona como um complemento de renda. Bom para ela e bom para as empresas que contratam o serviço. Eu tenho oportunidade com o cliente, como sendo cliente oculta, em conhecer lugares que eu gosto muito e ainda ser remunerada. Então eu acho excelente. Este escritório em São Paulo é responsável pelo treinamento dos clientes ocultos e por passar as avaliações às empresas. São cerca de 3 mil por mês. Não adianta pegar as avaliações de cliente oculto e transformá-la num caça às bruxas dentro da organização. Aquelas que alcançam resultados melhores são as que trabalham a nossa ferramenta, os indicadores, de uma maneira muito positiva, promovendo dentro da organização os pontos de melhoria e também os destaques, porque existe muita coisa boa também no atendimento. Bom para quem consegue esta oportunidade, né? E excelente para os empresários. Afinal, ser bem atendido é o que todos nós queremos. E todo cuidado é pouco, né? Ainda mais em tempos de rede social, onde é muito fácil viralizar as reclamações que podem manchar uma marca. E o prefeito de Fernandópolis, André Pessuto, do Democratas, desmentiu os boatos de que se afastaria da prefeitura por um período de 6 meses para a realização de um tratamento de saúde no exterior. A informação começou a circular na cidade e rapidamente ganhou proporções. O próprio prefeito teria recebido diversas ligações telefônicas sobre a possível saída temporária do comando da administração de Fernandópolis. Segundo Pessuto, não há nenhum tratamento de saúde agendado para fora do país. Qual o seu estado civil? Está solteiro? Então você faz parte de um grupo formado por 78 milhões de brasileiros. E a divisão entre homens e mulheres sem relacionamento fixo é praticamente igual. E todos eles, principalmente as mulheres, acabam sofrendo um pouco com aquela pressão. E aí, vai casar quando? Quantas vezes você, mulher, já não ouviu perguntas como essas? Cadê os namoradinhos? Pra onde ele foi? Vai ficar pra titia? As pessoas perguntam, ainda não apareceu, deve estar perdido por aí. A pressão para ter um relacionamento é muito maior sobre as mulheres, mas nem todas querem se casar. Muitas se sentem muito bem solteiras. Escolher um caminho não deveria ser um problema se famílias, amigos e a sociedade, de maneira geral, respeitassem a decisão. A Isadora tem 27 anos, escolheu ficar solteira, priorizar os estudos e a profissão. Mas quando ela volta para Bagé, no Rio Grande do Sul, onde está a família dela, as perguntas não são sobre isso. E aí, não vai namorar? E aí, o namorado, a avó? Não vai casar, minha filha? E os netinhos? Aquela coisa, né? Aquela pressão de família normal. Eu já me irritei bastante com isso, hoje em dia já lido mais de boa com isso, não fico mais tão irritada, porque é a minha vida, né? Cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua maneira de seguir a vida.
Hoje, como as mulheres já estão no mercado de trabalho, o casamento já não é a única opção para conquistar a independência dos pais. Antigamente as mulheres eram preparadas para se casarem, né? Hoje elas pensam mais na sua profissão. Uma pesquisa revela que casar pode até ser muito mais vantajoso para homens do que para as mulheres. De acordo com um estudo com casais formados por pessoas com mais de 50 anos e feito pela Universidade de Sociologia de Illinois, nos Estados Unidos, homens estão mais satisfeitos com o casamento do que as mulheres. Se a opção por casar pode trazer uma vida não tão feliz, a opção por ficar solteira pode virar problema de consultório de terapia. Elas têm que se perguntar o que é certo para ela, o que faz sentido na vida dela, o que faz ela feliz, o que é importante naquele momento da vida dela, certo? E não o que a sociedade está colocando que é certo. Expo FISAV 2017. Ainda restam 5 vagas para o concurso Rainha da FISAV Rodeio Show. A garota pode ser casada e, se tiver menos de 18 anos, precisa da autorização dos pais. Tem que ter disponibilidade para participar de ensaios e também para representar a Expo FISAV na festa, além de ser espontânea e gostar de shows sertanejos. No dia 30 de julho, serão escolhidas a rainha, a princesa da festa, além da madrinha dos peões. E no próximo bloco, a previsão do tempo para o fim de semana que está chegando. E tem futebol, Brasileirão, nos comentários de Josiano. A gente volta já. Fim de semana chegando, vamos ver como ficam aí as temperaturas. Olá pessoal, é sexta-feira e olha, segundo o portal Clima Tempo, o pior do frio já passou e com o sol e o afastamento do ar polar intenso, o tempo se aquece cada vez mais até o próximo domingo. Mas não dá ainda para falar de calor, as madrugadas ficam menos geladas e durante as tardes a sensação é de um calorzinho com uma temperatura agradável somente debaixo do sol. Na capital, o sol aparece entre nuvens hoje e não tem possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 10 e 26 graus. Em Rio Preto, o sol também aparece, mas sem nuvens e também sem possibilidade de chuva. Temperaturas entre 15 e 28 graus. Aqui em Votuporanga, sol também sem nuvens e não deve chover hoje. Mínima de 14 e a máxima pode alcançar os 30 graus. Fim de semana, o tempo não deve mudar muito, continua mais seco, temperaturas seguem aí na mesma linha dos últimos dias, máximas por volta dos 27 graus. Bom fim de semana, até mais. Chegou a hora do futebol com o Josiano, que já está aqui. Muito boa tarde, Josiano. Vamos começar aí com as dicas dos cartoleiros, né, Josiano? O meu time estava no mata-mata. Meu adversário fez 120, eu fiz 19. Ó que beleza. Muito bom. Né? Tá evoluindo, Tudo Luciano. bem. Meu time vai ser rebaixado no Cartola. Terrível, terrível. Quem brinca com o Cartola sabe que muitas vezes a realidade engana, né, Luciano? Porque a gente vê em campo, no Cartola é uma coisa totalmente diferente. Primeiramente, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. Mas tem dica para essa próxima rodada agora, ó. De olho no jogo do Botafogo, Ponte Preta, algumas equipes aí que vão como favoritas. Você apostaria no Grêmio favorito contra o São Paulo, Luciano? Olha, é perigoso eu apostar. Em quem eu apostar vai perder. Vai dar o contrário, Vai né? dar o contrário. Então eu vou apostar no Grêmio. Tá aí. Eu também vou apostar, mas que os São Paulinos não fiquem bravos. É por conta do retrospecto mesmo, a grande campanha que o Grêmio vem fazendo na vice-liderança. Antes de falar da rodada do final de semana, 3 jogos encerraram a rodada que começou na quarta-feira. Jogos ontem. 1-1 o Fluminense empatou com o Cruzeiro. Já o Sport Recife, uma grande vitória, 4-0 contra o Atlético Goianiense. E o Atlético Paranaense empatou em 0-0 contra o Botafogo. Agora outros jogos, temos outros confrontos já neste sábado. A rodada já inicia amanhã às 4 horas da tarde com Vitória e Chapecoense. 7 da noite também no sábado, o Flamengo joga contra o Coritiba. O Santos enfrenta o Bahia no domingo, às 11 horas da manhã. E vários jogos às 4 horas da tarde. Entre eles, o Fluminense joga contra o Corinthians, líder Corinthians fora de casa contra o Fluminense, 4 horas. Mesmo horário, Sport Recife
e Palmeiras. Palmeiras também é visitante, olha só, pega o Sport embalado, essa goleada aí de 4-0. O Avaí joga contra o Cruzeiro, Atlético Mineiro, que terá aí novo treinador, foi demitido o técnico do Galo. O Atlético Mineiro joga contra o Vasco, só que esse jogo às 7 horas da noite. Atlético Paranaense e Ponte Preta também às 7 horas. Atlético Goianiense e o Botafogo nesse horário também. E o torcedor de São Paulo vai ter que esperar até segunda-feira para saber o resultado aí do seu time. São Paulo joga contra o Grêmio, encerrando a rodada na segunda às 8 horas da noite. Então, que iniciem as apostas aí, Luciano. E fica a dica, né? Só olhar a escalação lá do Votupa Futebol Clube, quem tiver lá não coloca. Faz o contrário. O contrário. E Luciano, antes de terminar aqui, apenas convidar todo mundo para daqui a pouquinho, após o TV Jornal Primeira Edição, tem reprise do programa Meio de Campo, falando sobre o judô votuporanguense. Josiano, muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau. TV O Jornal de hoje fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse tvunifev.com.br ou facebook.com/TVUnifev. Para você, uma ótima tarde e um excelente fim de semana.